Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos iniciar o capítulo 9 sobre a cultura grega e o helenismo. Então, agora a gente vai estudar um período da Grécia em que ela vai ser conquistada e dominada por povos da Macedônia. A Macedônia, que era uma cidade-estado que ficava bem próximo ali à Grécia, eles se consideravam gregos, mas os gregos não consideravam os macedônios gregos. E aí, como a gente viu na nossa aula passada, a Guerra do Peloponeso, que foi aquela guerra entre Atenas e Espartas, que dá vitória a Esparta, deixa a Grécia instabilizada, né? Porque o conflito interno faz com que seja muito mais fácil que povos de outros lugares conquistem aquela região. E isso é o que vai acontecer com a Grécia, né? Depois da Guerra do Peloponeso, né, entre a Esparta e Atenas, eles vão ficar muito fragilizados. E aí vai possibilitar que outros povos cheguem e invadam a região. E é o que vai acontecer com os povos macedônicos, né? Através da liderança de Filipe II, eles vão chegar e vão atacar e conquistar ali a região. Então, Filipe II, né, conseguiu vencer aí as cidades de Tebas e Atenas através da Batalha da Queroneia, onde aí ele vai conseguir pequenas vitórias para aos poucos ir conseguindo anexar a região da Grécia a sua cidade-estado. Após a sua morte, o seu filho, né, o grande, conhecido Alexandre o Grande, ele vai terminar essa organização de conquistar a Grécia e vai organizar aí com mãos de ferro essa retomada de conquista à Grécia. Alexandre foi um grande estudioso e ele teve como professor nada mais nada menos que Aristóteles, né? Então aí ele conseguiu obter conhecimento sobre a lógica, sobre raciocínio, ética, tudo que era construído no mundo grego, né? Então, mesmo Alexandre o Grande sendo da Macedônia, ele foi educado por um grego, então praticamente ele vivia o mundo grego. Então, na visão dos macedônios, a Grécia também pertencia a eles. E aí, como eles conseguiram vencer Tebas e Atenas, a Grécia vive o fim da sua democracia e da sua liberdade, né? Então, novos rumos políticos, culturais, a Grécia agora vai ter que aderir aí a seu dia a dia. Um outro sonho do seu pai, né, de Filipe II, era conquistar a Pérsia, né, os povos persas. E aí Alexandre ele vai fazer esse empreendimento também. Para você ter a diferença, os soldados de Alexandre eram 40 mil soldados. Já os soldados que pertenciam ao Império Persa eram 240 mil. Mas Alexandre o Grande ele não vai se intimidar pela quantidade de soldados e vai à frente e consegue vencer aí os povos persas. E aí, ao vencer o povo persa, ele se auto-intitula também imperador dos povos persas, concretizando aí o sonho do pai dele em dominar esses povos que eram bem temidos também durante a Antiguidade Clássica. Então, Alexandre o Grande ele tinha esse fascínio pelo poder. Então, por onde ele passava, ele vai começar a anexar ali o poder de imperador a ele. Ou seja, até no Egito, ele vai se intitular imperador do Egito, vai fundar até uma cidade em sua homenagem, que é a cidade de Alexandria. E aí, por onde Alexandre o Grande passava, ele espalhava a cultura do mundo grego. E além de espalhar a cultura do mundo grego, ele também absorvia muita cultura dos povos dominados, né, dos povos conquistados. Essa é uma das grandes características de Alexandre o Grande. É daí que vai surgir o período helenístico, né, que é aí a mistura de culturas do mundo grego e com o mundo de povos conquistados por ele. Então ele vai espalhar aí essa cultura do mundo grego, vai assimilar culturas de outros povos, vai começar a construir, né, urbanizar novamente as cidades. Então Alexandre o Grande ele foi um grande líder, né, que ele saiu aí por anos guerreando, batalhando e anexando regiões ao seu império. Vamos ver agora algumas características da cultura grega. A gente sabe que dos gregos a gente vai herdar a democracia, mas tem outras questões também que valem ser estudadas sobre o mundo grego. Como a gente estudou nas aulas passadas, a Grécia era formada por cidades-estados, mas elas tinham algo em comum que era a cultura, né, a religião, e a língua era o que unia esses povos. Então, sobre a religião dos gregos, né, eles eram politeístas, né, ou seja, acreditavam em vários deuses, e os deuses gregos eles eram antropomórficos, ou seja, eles tinham característica, afeição humana, tinham os sentimentos humanos, mas tudo em proporção de deuses, né? Tudo era muito mais exagerado, mas eles tinham essa característica humana, né? Fisionomia humana, os sentimentos humanos também eles sentiam.
O que diferenciava o deus grego do humano era a imortalidade, né? Enquanto o humano era mortal, o deus grego ele era imortal. Além dos deuses, havia também os semideuses, né? Que eram aí uma mistura de filhos de deuses com filhos de humanos. E aí eles tinham aí, pegavam característica humana, mas também tinham uma característica dos deuses. Então, né, como eu falei, apesar por terem autonomia política, administrativa, eles estavam unidos ali, né, tinham esse elo que era a religião entre todas as cidades e estados. O teatro na Grécia é outra característica da cultura deles. Era muito importante porque através do teatro eles expressavam as ideias do mundo grego. Então o teatro ele tinha aquela ideia de passar alguma sensação, né? De passar alguma experiência que era vivenciada no real, mas transformada aí dentro do mundo do teatro, né? Da ficção. Dentro do teatro, eles tinham muita adoração ao deus Apolo, né, que era o deus aí do vinho, era o deus das artes. Então ele representava aí os artistas que trabalhavam no teatro. Dentro do teatro grego vão surgir duas grandes versões, que era o drama, né, e era a comédia também, a tragédia e a comédia eram os dois segmentos do teatro utilizado pelos gregos, né? A tragédia e a comédia. Só homens podiam participar, né? Atuar no teatro. E dentre as apresentações eles utilizavam máscaras que para representar os personagens, né? Então o homem fazia papel também da mulher através das máscaras, né? Mas toda a população grega, né? Um exemplo de Atenas era convidada a participar, né? Tanto homens, crianças e mulheres, a ver aquela apresentação. Já a arquitetura grega ela vai ser muito conhecida por três estilos. Vai ser o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio, tá? O estilo dórico é aquele estilo mais simples, né? Ele não vai ter tanto ornamentação na sua arquitetura, né? No seu design. Já o estilo jônico, ele já tinha ali mais uma elegância, um toquezinho mais feminino, e ele tinha muito mais curvas, muito mais espirais do que a utilizada pelos dóricos. E o estilo coríntio, ele era utilizado mais no formato de folhas, né, nas suas decorações. Então, cada estilo ele vai ter uma diferença através dos povos que criaram esses estilos arquitetônicos. Então, os principais lugares que eram utilizados, né, os estilos arquitetônicos, eram nos templos, nos teatros, ginásios e nas praças. Eram os lugares onde eles mais utilizavam essas artes arquitetônicas para poder decorar e enfeitar aí as cidades. A pintura ela também vai ser muito utilizada pelos gregos, principalmente nas cerâmicas, né? Eles faziam lá jarros de cerâmicas e nessas cerâmicas eles desenhavam coisas que relatavam o seu dia a dia, né? Então, todas as cerâmicas antigas que a gente observar aí, elas vão estar retratando aí esse cotidiano do povo grego. E a escultura também vai ser algo muito comum dentro da arte grega, principalmente devido ao hedonismo, né? A valorização do corpo, do corpo bem, do corpo bonito e saudável. E a filosofia vai ser outra grande característica do mundo grego, né? Principalmente a gente vai herdar aí de Atenas essas características da filosofia. E os principais filósofos que a gente estuda aí, que são clássicos da filosofia, são Sócrates, Platão e Aristóteles. São os grandes nomes aí da filosofia grega. E dentro das ciências também vai ter grande desenvolvimento, né? A gente vai ter aí Tales de Mileto, Pitágoras, Hipócrates, que eles vão desenvolver aí ideias no campo da matemática, da medicina e, enfim, né? A própria história também vai nascer aí na Grécia com Heródoto. Então, o mundo grego era um mundo bem organizado, né? Mas devido a questões internas, brigas internas, aconteceu o declínio desses grandes cidades-estados, levando aí ao domínio por Alexandre da Macedônia, e aí levando consequentemente a alterações em todo o sistema político, administrativo e cultural da Grécia. Né, turma? Então, isso por hoje, né? Assim que vocês finalizarem o vídeo, coloca o nome de vocês aí no comentário para poder fazer a nossa frequência e vocês façam a atividade que vai estar aí localizada na página.
112 e 113, tá? Da questão 1 até a questão 6. Vocês têm 5 dias aí para me entregar essa atividade, tá, turma? Um abraço, tchau, até breve.